Olá a todos e bem-vindos de volta ao Lost Gen Reddit Stories. Esta postagem é do subreddit chamado People, e foi feita pelo usuário Flimsitooth1704. Como você ousa pedir espaço depois que cancelamos de última hora no seu aniversário, queremos entregar o presente agora. Meu marido e eu organizamos um RPG de mesa com uma certa regularidade. Até alguns meses atrás, isso incluía Joe e a namorada dele, Carrie. Antes de contar o que aconteceu, vou dar um pouco de contexto. Meu marido e eu fizemos o possível para sermos gentis por causa do Joe, mas a Carrie é uma pessoa difícil. Ela acredita que pode dizer e fazer o que quiser, sem se importar com as consequências ou receber comentários. Em um momento, meu marido disse que é importante considerar como nossas ações afetam os outros, e ela respondeu: "Essa é a sua opinião." No RPG de mesa, sempre que traçávamos estratégias, o personagem dela se entediava e saía para chamar atenção, desviando a trama ao quebrar a lei diante dos guardas. Uma maneira de garantir que ela ficasse tocando no assunto o tempo todo era dizer não. Ela frequentemente sugeria jogar na casa deles, que ficava a uns 30 minutos de desvio. Ela convenceu Joe a ir a um programa de divórcio com ela. Não, eles nunca nem ficaram noivos. Depois sugeriu que meu marido e eu também poderíamos ir à TV e ganhar algumas centenas de dólares, sem entender por que não tínhamos interesse. O pior de tudo é que ela frequentemente fazia piadas sem noção sobre assuntos com os quais várias pessoas na sala tinham traumas, incluindo saúde reprodutiva, abuso sexual e cachorros mortos, sendo esse último uma história à parte. Agora Joe nunca foi a pessoa mais pontual do mundo, mas Carrie piorou isso. Eles sugeriram mudar o jogo para uma noite da semana, para que Carrie tivesse o fim de semana livre para seu trabalho freelance como palhaça. Mesmo com a mudança, eles frequentemente cancelavam em cima da hora, muitas vezes porque Carrie, tinha planejado algo e esqueceu de colocar no calendário de novo. Quando eles apareciam, podiam chegar com mais de 1 hora de atraso. Sempre por motivos muito importantes, como ela querer muito McDonald's em vez da pizza que já tínhamos pedido. O problema ficou tão sério que alteramos o horário de início para mais tarde, mas eles passaram a chegar ainda mais atrasados. Algumas semanas antes do meu aniversário, avisei no grupo que tinha planos para os fins de semana anterior e posterior à data e convidei o grupo a participar de qualquer um dos dois. Joe e Carrie iam estar fora da cidade nos 2 fins de semana, mas por sugestão deles, o grupo combinou uma noite de jogos tranquila no meu aniversário, que caía numa terça-feira. No sábado anterior, Joe cancelou. Por quê? Ele simplesmente lembrou que tinha ingressos para um show naquele dia. Ele pediu desculpas. Carrie disse: "Não é culpa minha, eu nem gosto de shows de rock. Vamos passar para segunda-feira." Eles sabiam que eu e meu marido tínhamos sinal de celular ruim ou inexistente no fim de semana. Então, mesmo que eu quisesse ajudar a remarcar, já era tarde demais. Eu escrevi: "Vou comemorar meu aniversário no dia em que nasci com quem quiser participar." Naquela terça-feira, outro amigo ficou doente e acabamos cancelando tudo. Por isso e por outros problemas graves e sem relação, aquela semana foi muito difícil. Meu marido e eu cancelamos nossa próxima noite de jogos, dizendo que eu ainda estava abalada e não pronta para sair com o pessoal. Os outros disseram que entenderam e pediram para eu me cuidar. Carrie perguntou se ela e o Joe ainda podiam me dar um presente. Eu disse que agradecia, mas que só precisava de um tempo agora. Ela explodiu. Recebi uma mensagem longa dizendo que ela não gosta da forma como tenho falado com ela. Que eles tinham comprado os ingressos meses atrás. Foi um erro honesto, e agir como se tivéssemos feito algo errado não é certo. Ela disse que minhas mensagens foram agressivas, a fizeram se sentir repreendida e que eu deveria ter enviado algo personalizado se tivesse problema, mas que de qualquer forma não tenho direito de ter nenhum problema. Em um momento, eu mencionei como pode ser desanimador limpar e preparar a casa só para as pessoas cancelarem, então ela sugeriu que eles ajudariam recebendo o jogo na casa deles. E aliás, eles gostariam de passar aqui bem em breve com o presente. O presente foi mencionado várias vezes. Mais tarde na conversa, eles acidentalmente colaram toda a conversa com o chat GPT que estavam usando para escrever para a gente. Ela se defendeu dizendo que estava usando isso só para deixar a conversa menos emocional. Vimos que ela escreveu, por exemplo: "Acrescente que não vou monitorar os sentimentos dela." Eu realmente tentei apaziguar as coisas, mas no fim das contas ela decidiu abandonar o jogo. Ela disse para Joe que ia demonstrar generosidade se afastando para que ele pudesse manter uma amizade com a gente. Ela só pediu que ele deixasse claro que concorda que estamos sendo injustos, ela não fez nada errado. O problema era o meu trauma, e ele não ia tolerar que a gente chamasse ela de grossa ou insensível.
Bem, por mais nobre que isso tenha sido da parte dela, nossa amizade com Joe também terminou. Uau, poxa, você precisa usar o ChatGPT para escrever essas coisas, tipo, acrescentar que eu não vou monitorar os sentimentos dela. Cara, ela tá levando bem a sério esse bico de palhaça dela. Enfim, temos uma atualização e não adianta ler os comentários porque, bom, todo mundo sabe que a Carrie não presta. Então vamos seguir com a atualização para ver como essa história termina. Postei aqui há alguns meses sobre como meu maridão e eu terminamos uma amizade antiga com o Joe após uma briga com ele e sua namorada Carrie. Resumindo, pediram que eu fizesse planos para o meu aniversário, cancelaram de última hora porque tinham ingressos para um show, pediram presente depois que recusei sair e ainda mandaram um textão quando disse não. Pelo menos esse foi o ponto de ruptura. Na verdade, o problema é que a Carrie é insuportável. Ela acha essencial para sua personalidade dizer e fazer o que quiser. E se alguém se incomodar, o problema é da pessoa, que não tem direito de comentar. Sério. O problema principal dela comigo era que eu fazia comentários passivo-agressivos que faziam ela sentir que precisava se censurar para não falar o que quisesse sobre assuntos sensíveis como agressão sexual e morte de animais de estimação. Quando o seu maridão escreveu, isso não é um ataque à personalidade de ninguém. É importante lembrar que comentários e piadas podem afetar as pessoas devido às experiências delas. Tenha sido sua intenção ou não, ela respondeu, essa é a sua opinião, e saiu da conversa. Depois ela insistiu em voltar à conversa contra minha vontade, falou algo mais e nos pediu para nunca mais procurá-la. Fico feliz em dizer que não tivemos mais notícias de Carrie, talvez seja porque a bloqueei em todas as plataformas, mas nunca vou saber. Infelizmente não tem sido tão fácil evitar Joe. Ainda mais infelizmente, ele adotou completamente a atitude despreocupada da namorada em relação aos sentimentos das pessoas. Ok, eu realmente pensei muito em como explicar essa situação sem deixar óbvio qual atividade está envolvida, mas não tem jeito, isso é sobre LARP. Nas palavras de Jen Barber, It Be Nine Nerd. Para quem não sabe, LARP ou RPG de ação ao vivo é um tipo de narrativa interativa onde os jogadores se vestem como personagens e participam de combates simulados e intrigas em um mundo fictício e imaginário compartilhado. Há alguns anos participamos de um LARP com amigos, incluindo Joe. Eu e meu marido ficamos viciados na hora. Participamos de quase todos os eventos, cuidamos de parte da montagem e da desmontagem e fizemos amizades próximas com vários jogadores. Joe ainda vai na maioria das vezes. Ele tentou levar Carrie uma vez, mas ela não gostou. Acontece que ela pode ser uma palhaça ou princesa no parque o dia todo. Mas em poucas horas, ao perceber que não podia ser a personagem principal em um jogo cooperativo, as alergias dela ao ar livre ficaram tão ruins que Joe precisou sair do evento e levá-la para casa. Ela não voltou desde então, muito triste. Enfim, em um mundo onde você pode ser qualquer um, Joe escolheu ser um babaca. O personagem dele é um assassino claramente suspeito. Sempre que todos os personagens se reúnem para planejar como enfrentar a nova ameaça à cidade, ele ou se recusa a participar da conversa ou entra e chama de idiota todo mundo que discorda dele. Ele lutou para conseguir um item específico que foi feito especialmente para o jogo, e desde então não lembrou de trazê-lo de volta. Uma regra social entendida no jogo é que se você mata um monstro, normalmente tem direito ao loot que ele deixa, que tem valor no jogo. Joe é um notório ladrão de loot. No último evento, ele foi diretamente acusado por várias pessoas de tentar roubar o loot de um jogador novato. A maioria dos jogadores que permanece por tempo suficiente entra para guildas, que são pequenos grupos de pessoas que unem habilidades e recursos do jogo, ficam juntos em cabanas e, em geral, se ajudam mutuamente. Joe escolheu jogar sozinho de propósito e usa uma bandeira de guilda em branco para enfatizar isso. Resumindo, ele pensa que interpreta um solitário sombrio e sorrateiro, mas na verdade só está sendo idiota sem motivo. No último evento, estávamos conversando com nosso amigo Mac quando ele disse: "Então agora eu sou do time que se dane o Joe." Aparentemente, enquanto fazia o check-in, Mac estava conversando com um dos donos do jogo sobre como um caixa disse que ele parecia um ator atraente. Joe estava na sala e decidiu entrar na conversa para dizer: exceto pelo espaço entre os seus dentes. Mac disse que era melhor do que ver a cara do Joe se ele não fosse embora. Metade do nosso grupo de LARP já está cansada das besteiras do Joe. Ele irritou 34 guildas a ponto de se recusarem a curá-lo quando ele cai. Antes da nossa briga, ele mudou de cabana para ficar mais perto da gente.
Ele teve que voltar porque as pessoas perto da gente desconfiam tanto dele que o personagem dele vai ser morto na hora se ele se aproximar. Muitos evitam ele, ninguém o procura. Eu e meu marido até sentiríamos pena do Joe se ele não tivesse começado a nos seguir como um cachorrinho perdido. Em todo evento ele aparece. Ele tenta falar conosco e nós apenas saímos calados. Onde vamos, Joe surge e fica sentado em silêncio num canto próximo em menos de 15 minutos. Eu e meu marido tentamos testar isso, e ele acabou nos seguindo de um prédio para o outro 45 vezes em poucas horas. Desbloqueamos ele só para dizer, pare de nos importunar antes que tomemos medidas formais. Ele respondeu que nós é que estamos importunando ele por não incluir a namorada dele, algo que eles mesmos insistiram antes. Ele fez questão de trocar de cabine por nossa causa e Se não conseguem lidar comigo, o problema é de vocês. Não sabemos o que ele quer com isso. Parece que ele está jogando o jogo mais irritante do mundo. Eu não estou encostando em você. Toda essa situação realmente me fez questionar algumas coisas. Várias pessoas comentaram na minha última postagem que eu e meu marido deixamos passar muitas coisas que não deveríamos. Provavelmente vocês estão certos. Na época, éramos amigos do Joe há quase uma década, então parecia demais cortar relações por causa da namorada nova dele. Mesmo agora, ainda me pergunto se o Joe sempre foi assim e nós apenas ignoramos algumas coisas, ou se ele mudou para ficar mais parecido com a Carrie. De qualquer forma, ele realmente queimou essa ponte. Espero que o Joe simplesmente nos deixe em paz. Bem, OP, Carrie e Joe mostram que ser chato é contagioso, então cuidado. De todo modo, o LARP parece divertido e vocês estão aproveitando. Espero que o Joe vá embora logo. Talvez você devesse checar as regras para ver se ele pode ser banido. Desejo tudo de melhor para vocês. Se cuida, OP, e obrigado por compartilhar. Agora vamos à próxima postagem, que também foi atualizada. Esta postagem é do subreddit True Off My Chest e foi feita pelo usuário Anonymous Wife Account. Meu marido mentiu sobre ter sido demitido. Descobri isso há uma semana, mas só agora consegui me acalmar para falar. Ainda não estou pronto para expor meus problemas em público, mas preciso contar a alguém. Há 5 meses, meu marido perdeu o emprego. Ele contou que toda a sua divisão foi demitida devido à terceirização dos cargos. Então, na semana passada, por acaso encontrei o ex-colega do meu marido e a esposa dele enquanto eu estava fazendo compras. Pela conversa com o ex-colega dele, ficou claro que meu marido pediu demissão porque a empresa obrigou todos os funcionários a irem ao escritório 2 ou 3 vezes por semana, e ele queria continuar trabalhando remotamente. Fiquei tão humilhada porque demonstrei solidariedade ao ex-colega dele sobre as demissões, só para descobrir que não houve nenhuma. Quando confrontei meu marido, ele admitiu. Ele disse que não achou que seria um problema, já que eu já ganhava mais do que ele. Tenho feito o máximo de horas extras que consigo no hospital para mantermos as contas em dia. Descobri que meu marido saiu voluntariamente do emprego e só tem se candidatado a vagas totalmente remotas, em vez de procurar qualquer trabalho que pudesse conseguir. Ele admitiu tudo isso. Se a decisão dele afetasse só a ele, seria outra história. Nós temos uma filha de 6 anos. Eu venho sentindo culpa há meses por ficar tanto tempo longe dela, porque tenho trabalhado o máximo de turnos possíveis no pronto-socorro. Meu marido diz que sente muito, mas algo se quebrou entre nós e nosso casamento não tem conserto. Guardei por meses meus sentimentos sobre ele não trabalhar e fazer menos tarefas, achando que estava deprimido pela perda do emprego. Ele dizia que se sentia culpado por não estar trabalhando, e eu não queria aumentar esse peso. Pensava que quando ele conseguisse outro emprego, tudo melhoraria. Enquanto isso, ele estava numa boa, sentado em casa, enquanto eu me matava para manter a gente de pé. Sairei do nosso apartamento assim que encontrar outro lugar para mim e minha filha. Não me importo com o que meu marido diga. Quando ele pede desculpas, fico ainda mais irritado. Não quero contar para ninguém até encontrar outro lugar para morar, mas eu precisava desabafar antes que minha raiva me consuma e eu perca o controle na frente da minha filha. Não sabia que dava para ficar tão irritado. Nossa, OP, seu marido se mostrou um grande canalha. E eu sugeriria que você pegasse toda essa energia da sua raiva e focasse em se livrar disso. Procure um advogado de divórcio e veja todas as suas opções. Ou seja, considerando que ele não está trabalhando há um tempo e ainda mora em casa. Mas sim, isso definitivamente é motivo para terminar um casamento. Perda total de confiança. E o que vocês acham? Avisem nos comentários e vamos ver os comentários da comunidade. Only Mostly Guts diz: é estranho que o que mais me incomoda é que mesmo estando mais tempo em casa, ele também está fazendo menos tarefas domésticas.
Se vai ser um desempregado preguiçoso, ao menos compense ajudando mais em casa. Isso diz mais sobre o caráter dele do que ter largado o emprego. Fazer o quê? Milk Saikau diz que ele não está pagando as contas. Bota esse cara pra fora. Yopi responde: infelizmente não é assim. Como o nome dele está no contrato, não posso obrigá-lo a sair. Busquei orientação jurídica, e ele tem o mesmo direito legal ao nosso apartamento que eu. E Bobo, o Boinger, diz que isso é um grande problema. Quando perdi o emprego, minha esposa, que havia dado à luz 6 meses antes, conseguiu trabalho no depósito naquele mesmo dia. Consegui um novo emprego em menos de 6 semanas, mas ela estava determinada a ajudar no que pudesse para garantir que nossa nova família conseguisse se manter. Seu marido está sendo muito egoísta, e se não notar, você deve conversar com ele até que perceba. Aposto que ele não vê isso. Vocês devem discutir o que isso representa para o futuro juntos. Eu ficaria muito irritado. IOP responde: já disse a eles que não existe mais futuro para nós, porque ele quebrou algo no nosso casamento. Eu não quero conversar com ele. Toda vez que ele fala sobre isso ou pede desculpas, só me deixa mais irritado. Bem, a comunidade em geral concorda que sim, o marido é um canalha, e sim, ele quebrou algo, ele quebrou a confiança. Uma das coisas mais importantes em um casamento. Finalmente temos uma atualização, então vamos ver como essa história termina. Eu postei pela primeira vez há pouco mais de 6 meses. Minha atualização não é muito longa nem emocionante, mas houve mudanças. Eu me mudei do nosso apartamento. Viver separado e ter um pouco de espaço do meu marido ajudou com a minha raiva em relação a ele no dia a dia. Obviamente, ainda estou magoado e com raiva. Originalmente, meu marido disse que não iria contestar nosso divórcio. Na semana passada, ele mudou de ideia e agora está contestando. Nós dois já tínhamos contratado advogados e estávamos trabalhando para chegar a um acordo sobre nossas finanças e nossa filha de 6 anos. Agora, meu marido decidiu contestar o divórcio. Meu advogado disse que isso não vai me impedir de conseguir o divórcio. Outra boa notícia é que, embora meu marido ainda não tenha um emprego, meu advogado disse que provavelmente eu não terei que pagar nenhuma pensão alimentícia para ele. Mesmo que eu sempre tenha sido quem ganhava mais no nosso casamento, a diferença entre nossos salários não era suficiente para justificar isso. E agora que ele escolheu não trabalhar, ele não pode alegar que precisa do meu apoio financeiro. Ainda posso ter que pagar pensão, dependendo do tempo que ele passar com nossa filha. Parece que eu mal estou conseguindo me manter, porque ainda não posso retirar o apoio financeiro. Poderei fazer isso após resolver as finanças, e meu advogado afirmou que o tribunal não aprovará se meu marido tentar atrasar. Meu foco principal é minha filha, e garantir que isso a afete o mínimo possível. Aqui está minha atualização. Obrigado a todos que apoiaram após minha primeira postagem. Bem, OP, você ainda não está fora de perigo, mas está no caminho certo e seu advogado parece estar cuidando de tudo. Desejo o melhor para você e sua filha. Obrigado por compartilhar e se cuide. Vamos encerrar o vídeo com uma postagem para animar. Esta postagem é do subreddit Pet Revenge e foi feita pelo usuário Informal Candle. Fiz o vizinho passar por cima do lixo que ele continuava acumulando na minha porta. Eu moro em um estúdio pequeno e por causa do layout do prédio, meu apartamento fica todo acima da garagem do vizinho de baixo. Escolhi esse apartamento porque tem um cachorro grande e cheio de energia e não queria ninguém morando embaixo de mim. Grande erro. O vizinho de baixo vive encontrando novas maneiras de atrapalhar meu dia a dia. No inverno, ele deixava a caminhonete ligada na garagem por mais de 30 minutos e o rádio ficava tão alto que fazia minhas louças tremerem no armário. Depois ele deixava a garagem aberta o dia todo, dificultando aquecer meu apartamento. No verão fazia igual. Deixei a porta aberta o dia todo, contra as regras do prédio, tornando quase impossível resfriar meu apartamento. E além disso, em vez de colocar o lixo na porta do apartamento dele, ele gosta de deixar na minha porta. Porque ele guarda as lixeiras na garagem. Pelo menos uma vez por semana eu encontro o lixo dele bloqueando minha porta. Já falei com ele e com a administração do prédio várias vezes e nada mudou. Esse fim de semana foi meu limite. Ele fez uma festa no sábado e eu cheguei em casa com minha porta literalmente bloqueada por meia dúzia de sacos transbordando de latas, garrafas e lixo. Peguei todos eles e empilhei na frente da porta da garagem dele. Coloquei de um jeito que eles caíssem quando ele abrisse a porta, assim ele teria que pegar. Em vez disso, ele provavelmente não percebeu e simplesmente saiu de ré da garagem, espalhando lixo por todo o estacionamento. Vi ele passar cerca de 30 minutos recolhendo e colocando o lixo nos sacos antes de sair. Tomara que não acumule mais lixo na minha porta. Dedos cruzados.
Espero que ele tenha aprendido e pare de agir como idiota. Obrigado por compartilhar. E é isso por hoje. Muito obrigado por tirar um tempo para assistir. Agora, se você chegou até esse ponto do vídeo, eu presumo que você gosta dessas histórias que estou lendo. Aqui estão mais algumas que você pode gostar. Se não tiver tempo agora, salve para ver depois. E não se esqueça de clicar no botão de se inscrever.